Olá para quem nos segue, seja bem-vindo para quem chega. Eu sou Carolina Marchioli, estou com o Rodrigo para falar hoje sobre... Eram 10, mas se tornaram 12 elementos-chave do conhecimento de embarque, né, Rodrigo? Pois é, bem-vindos a todos e todas. Vamos hoje falar de um tema super importante e que 10 ficou pequeno para esse tema, de tão importante que ele é. Então, a gente, na verdade, foi rever o assunto e identificamos 12 pontos-chave do conhecimento de embarque. E hoje a gente Exato. vai tentar falar de alguns deles, talvez não todos nessa tomada agora, mas a gente vai construindo isso com, assim, devagar, né? Para que a gente possa garantir que todo mundo nos acompanhe. Maravilha, é isso aí. Eu lanço um desafio. Para quem acha que está fera em contratos, se eu lançasse aqui quais são os elementos-chave de um contrato na esfera civil, um contrato comum, vai falar, eu sei aqui de cor, né? Partes, objeto e pá, e ó, tira de letra. Agora, tirar de letra esses 12 elementos-chave do conhecimento de embarque, que é o contrato de transporte, aí eu chamo vocês para acompanharem até o final, a gente destrinchar esses itens, que vai ter muita coisa para discutir. Bora lá! Vamos começar Bom, com o primeiro. eu queria, antes da gente falar do primeiro, eu queria fazer uma introdução para explicar por que que tem os 12. É Sim. importante a gente entender isso. Então, por que que é complexo, não é tão simples um conhecimento de embarque? Porque teve uma evolução no tempo. Ele foi evoluindo e as partes contratantes, principalmente o mandante do contrato ou a parte contratada, que é quem detém os navios, né? Ou quem detenha os meios para que a carga seja transportada, vamos dizer assim, foi percebendo a necessidade dessa evolução e foi agregando cláusulas padrão nesses contratos. Então, depois de muito tempo, eu diria, a história do direito marítimo ela é milenar, né? Não vou Uhum. nem pegar essa raiz que é do direito romano, que é milenar. Não vou nem tocar nesse assunto, mas vamos pegar a evolução aí dos últimos 150 anos, mais ou menos, que é o tempo da modernidade, que é a era atual. Tem gente que fala que já passamos a modernidade, já estamos na pós-modernidade, mas vamos deixar essa polêmica de lado e vamos pegar o nosso tempo, que é o tempo que a gente vive, que começou mais ou menos há 150 anos. Bom, então, desde esse momento, houve uma evolução muito grande. O contrato passou a ter uma centralidade muito grande nas relações comerciais, porque houve as revoluções burguesas, Revolução Francesa, Americana. Isso abriu os mercados e é, surgiu o que se conhece pelo laissez-faire, né? O livre comércio, o fazer livremente. Então, o contrato virou muito importante, ficou muito importante, e aí se concentrou muito esforço, muita energia, muita atenção para o contrato. Então, desde então, o contrato vem evoluindo muito e hoje a gente chegou nesse formato de 12, aí 12 elementos-chave, mas a gente pode discutir outros também. Isso é uma coisa assim bem sintética. Poderíamos destrinchar esses 12 e chegar a 20, por exemplo. Uhum. Vamos Ou dizer que é uma poderíamos, questão esquelética, né? exatamente, estrutural, né? A Isso. espinha dorsal do conhecimento de embarque é essa. Se quiser tirar uma vértebra ali, tudo bem, a pessoa vai continuar em pé, né? Vai continuar É, em pé. Mas vai dar uma mancada, vai vai ficar dar uma meio top. capengada, é. Vai ficar meio top, mas tudo bem. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, que isso evoluiu de tal maneira e necessitou uma padronização que hoje tem duas instituições que são responsáveis por essa padronização. Então, por parte dos armadores, dos transportadores, aqueles que têm os navios, né, que são os transportadores físicos, efetivos, quem ajuda nesse sentido é a BINCO. A BINCO é uma organização particular, né? É uma organização que reúne armadores, que reúne donos de navio, e ali eles chegaram à conclusão de que algumas cláusulas eram importantes
de colocar no conhecimento de embarque e desenvolveram vários contratos para vários segmentos. Então, se você for pesquisar na BINCO, você vai procurar lá, eu quero ver o conhecimento de embarque padrão da BINCO. Você não vai encontrar. Por quê? Você vai encontrar para cada segmento. Então, segmento de commodity, segmento de óleo e gás, por exemplo, segmento dentro do commodity também tem várias subsegmentações. Então, cada área vai ter o seu tipo de contrato, porque tem as suas especificidades. E tem também lá dentro da BINCO o contrato que é só para container, que é o conhecido Conline Bill, né? Mas isso é dentro de um universo de mais de 20, 30 contratos padrão que eles têm lá. Bom, agora, por outro lado, tem... isso a gente está falando de conhecimento de embarque master, né? Regras para o conhecimento de embarque master, que é o primeirão lá, o que sai primeiro em termos de conhecimento. O principal dos principais, vamos dizer assim. Uhum. E depois tem uma outra instituição que vai cuidar dos conhecimentos de embarque house, que são os filhotes do master, que são aqueles emitidos pelos agentes de carga, freight forwarder, né, que a gente já comentou sobre eles em outros vídeos. Então, a instituição que vai fazer isso se chama FIATA, que também congrega agentes de carga do mundo inteiro, e eles discutem lá o que é melhor colocar em termos de cláusulas no conhecimento de embarque. Essas cláusulas vão no verso do conhecimento, né? Vai constar ali do verso. Então, esses 12 itens, eu estou fazendo essa introdução para dizer o seguinte, que esses 12 itens é baseado nessa pesquisa, não é de o que eu vi por aí, O que de um você armador ou outro, achou, ou a o que experiência que eu acho. acumulamos? Exatamente. Então, não é o que eu acho, mas é o que essas instituições elas definiram como um contrato padrão, um conhecimento de embarque padrão. Se eu acho isso suficiente, se eu não acho, isso aí é outro problema. Então, é só para introduzir, para a gente entender de onde estamos partindo, porque certamente alguém vai olhar, não, mas pô, você esqueceu tal aqui. Uhum. Então, né, já Sim. é bom a gente introduzir e já explicar isso. Então, Ok. vamos para o primeiro. Então, se você quiser ou quiser comentar alguma outra coisa. Não, tá perfeito. Eu vou começar pelo primeiro, e aí eu acho que o nome do primeiro já não, para mim, não diz a que veio, então você vai precisar destrinchar. Quando a gente fala sobre o elemento, um dos elementos, como o âmbito de aplicabilidade, o que você quer dizer com isso? Âmbito de aplicabilidade. Eu queria também, só antes de começar, fazer um jabá do meu livro, como sempre, né? Dizer Uhum. que está tudo no livro, tá? Sim. Então, aqui no livro eu dedico um capítulo para falar só do conhecimento de embarque. Então, eu faço esses 12 itens que eu comentei aqui, eles estão no livro. Então, o âmbito de aplicabilidade é basicamente o escopo do contrato. Então, Ok. qual que é, o que vai acontecer ali? O que é aquele conhecimento de embarque, ele veio para quê? Surgiu por quê? É o objeto Né? do contrato. O objeto do contrato. Uhum. E seria o anverso, a frente do Uhum. conhecimento de embarque. Ali vai estar a carga, a quantidade, a origem, o destino, vão estar todas as especificidades daquela operação. Uhum. Então, é o âmbito de aplicabilidade, onde que aquilo vai se aplicar, que A momento, né? qualificação, né, das partes, vamos dizer assim, Quem né? é quem é o embarcador, quem é o consignatário, É bem qual amplo. que é a empresa a ser notificada. Uhum. Quando chegar o navio no destino, com quem que o armador vai falar? Uhum. Esse cara é só o notify, ele Uhum. não é o responsável, né? Uhum. Ó, relembrando também, algo que a gente já falou aqui quando nós falamos sobre partes envolvidas, né? Uhum. No conhecimento de embarque. Mas, então é isso, o âmbito de aplicabilidade é uma forma de resumir ou de dizer de uma outra maneira o objeto do contrato. É que quando a gente fala de objeto,
aqui no conhecimento de embarque não é só o objeto que a gente está Sim, falando. como eu falei, a qualificação das partes, né? Exato. Tudo que está Origem, envolvido. destino. Isso, qual é o navio, às vezes tem até outras informações pertinentes à carga, né? Sim. Ele às vezes vem bem especificado, algumas numerações, né? Também para Uhum, você poder identificar. Maravilha. Podemos exatamente. ir para o segundo elemento? Sim, eu acho que sim. Acho que esse é o mais fácil, né? Esse aí acho É, que todo mundo conhece. É menos polêmico, porque, na verdade, ele se refere a dados, informações essenciais que fazem parte do conhecimento de embarque, né? Eu fico pensando muito aqui em quem está chegando agora no Comex, quer conhecer mais e nunca viu. Então, Isso, se você é uma dessas pessoas, eu tenho essa preocupação. Se você é uma dessas pessoas, deixa um comentário que aí a gente isso. volta para falar mais sobre isso. Sim, inclusive a gente teve um episódio, nós compartilhamos a tela com modelos de conhecimento de embarque, né, mostrando o que está ali de informação no conhecimento, destrinchando, explicando principalmente quando a gente falou de legitimidade, né, dentro da sobreestadia, né? Uhum. Mas sim, perguntem, tem dúvida, manda aí nos comentários, a gente está sempre à disposição para esclarecer esses detalhes. Vamos lá. Segundo elemento, definições. Definições. Esse é um elemento interessante porque, primeiro, uma curiosidade. Quando qualquer pessoa se depara com um contrato que logo no começo do contrato aparecem definições, isso é uma tradição do direito anglo-saxão. O nosso direito aqui, ele é o direito civil de base romana, romanística, né? São dois sistemas, basicamente, que dominaram o mundo, vamos dizer assim, literalmente Exato, dominaram o mundo, né? Não é simplesmente se espalharam, não. Eles dominaram o mundo e colonizaram nossa forma de pensar o direito, né? Mas, enfim, vira e tudo mexe eu bem. comento isso, né? Vira e mexe eu dou uma alfinetada nesse assunto, mas a verdade é essa. Bom, então, definições por quê? Explicando, né? Tirando a curiosidade, agora explicando. No contrato tem termos técnicos, muitos termos técnicos. Então, para que não haja dúvida, não haja ambiguidade, quem elabora o contrato, que é o contratado, né, no caso, ele já coloca as definições que ele entende que é daquela maneira que tem que ser entendido e interpretado esses termos técnicos. Sim. Então, o exemplo que eu já falei aqui outras vezes e vou falar novamente. Por exemplo, o merchant, né, que é o que eles colocam, que é o mercador, vamos traduzir assim mais literalmente. Uhum. Quando ele explica quem é o merchant, quem é o mercador, ele vai dizer que é todo mundo, que é o consignatário, que é o embarcador, que é o representante do consignatário, o representante do embarcador. Ele vai colocar todo mundo. Por Uhum. quê? Ao longo do conhecimento de embarque, ele vai dizer que o merchant é esse grupo de pessoas, que é um grupo indefinido de pessoas, né? Uma definição que não define muita coisa, porque basicamente ele coloca todo mundo menos ele, né? Coloca todo mundo menos ele, ele vai dizer o seguinte: quando ele tratar de responsabilidades, por exemplo, ele vai simplesmente falar o mercador. Ele não vai ficar elencando dezenas de vezes esse mesmo grupo, ele simplesmente se refere a esse termo e ali já vai estar implícito a quem ele está se referindo. Então, essas definições elas são importantes para dar mais tecnicidade, dar mais objetividade e até mais cientificidade, vamos dizer assim. Uhum. E também permitir que caibam todas as cláusulas do verso do conhecimento, porque se fosse fazer uma coisa muito extensa, não caberia, né? Então, agora que você explicou sobre definições, eu consegui visualizar. Realmente é aquela parte
em que são como se fosse um glossário, coloca Isso, exato. as palavras, as pessoas, os nomes que são muito técnicos, específicos daquele tipo de contrato, e rola uma explicação a respeito de cada um deles para dizer assim, olha, a partir de agora, quando você lê esse contrato, você já considera que eu entendo por mention essa definição aqui, né? Isso, exatamente. Beleza. Agora a gente vai começando a complicar um pouco mais rebuscando mais essa interpretação desses 12 elementos-chave do conhecimento de embarque. A gente vai para o terceiro, que é seguro. E aí, seguro é uma questão muito interessante. Eu acho que no direito marítimo, essa relação do seguro, como é que funciona essa estrutura, como ele se aplica no contrato de transporte, é bem interessante. O seguro ele é importante porque muitas vezes existem duas relações aí. Muitas vezes o comprador, na relação entre o vendedor e o comprador exige o seguro. Uhum, Mas também tem a hipótese do transportador exigir o seguro. exato. Então, são duas coisas que a gente tem que separar. Uma coisa é o exportador e importador, outra coisa é o embarcador ou consignatário com o transportador. E outra coisa é o seguro do próprio navio, né, Rodrigo? Existe também a Sim, figura do seguro do navio, né, que dá sim, conta também de eventuais avarias que possam, por exemplo, uma avaria grossa, existe sim. lá o seguro, né, também. Até para quem está operando ali com aquele transportador se sentir seguro, né, literalmente, caso aconteça qualquer coisa, porque tem cargas que, principalmente cargas de projeto, vamos colocar assim, que a pessoa está afretando um navio, aí já não é container, está afretando o navio todo, e ela precisa que o armador ela demonstre, ou ele demonstre que tem uma cobertura securitária. Se acontecer qualquer dano, avaria, afundar o navio, um abalroamento, qualquer coisa assim, tem seguro, né? Ele vai ser ressarcido daquele prejuízo. Então, essa parte securitária, é muito importante, uma parte central no transporte internacional de cargas. Dificilmente uma carga assim com um valor um pouco mais elevado não tem alguma cobertura securitária, né? Uhum. Então, essa acaba sendo uma cláusula fundamental no conhecimento de embarque. Então, muitas vezes o armador ele vai exigir que se apresente a cobertura securitária daquela carga, ou da carga não, mas da responsabilidade de quem está embarcando, de quem está usando aquele serviço, para se acontecer qualquer coisa, o armador também ser indenizado, né? Sim, e essa questão securitária é muito interessante, principalmente quando a gente vê no dia a dia questões de avaria, né? Que a gente vê nos noticiários, vê no Instagram, Sim, navio se contorcendo em alto mar, né? Container caindo, container vazando, e aí, né? Assim, quem tem a visão um pouco mais ampla sobre as relações de responsabilidade no transporte internacional, transporte marítimo de um modo geral, começa a pensar, ai, 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 quem aí está segurado, quem aí tem seguro e como vai funcionar esse trabalho de perícia, esse trabalho de é. entender quem foi que deu causa àquilo e vai responder por esses prejuízos, né? O seguro está intimamente ligado a isso, né? Sim, você mencionou o caso, por exemplo, de avaria grossa. É Uhum. interessante, talvez, a gente comentar um pouquinho, só para diferenciar a avaria comum da avaria grossa. Então, a avaria comum é uma avaria em que, vamos dizer assim, o dano à carga aconteceu e aí vai se identificar quem que é o responsável, mas enquanto isso, o seguro ele vai resolver esses problemas, adiantar valores, pagar quem tiver que pagar, o segurado, né, ou o terceiro, enfim. Uma avaria comum, tranquilo, isso aí, quem tem seguro de carro vai entender o que que é isso, Se né? restringir a carga, basicamente, né? É,
não tem grandes Repercussões. novidades. Uhum. Não tem grandes novidades em relação ao que a Sim. gente já conhece por seguro, em relação ao que a gente já conhece por avaria, né? Uhum. Comum, assim, de sinistro que a gente conhece no dia a dia. Agora, a avaria grossa, essa é do direito marítimo, essa não tem outro lugar. E a avaria grossa foi até um tema da sua dissertação ou Sim, da sua meu tese, né? TCC foi Você quer falar? meu trabalho de conclusão de curso. Você quer falar, então? Posso falar, hoje mesmo eu estava comentando com o meu marido que, puxa vida, eu me formei em 2002. Este ano, no final deste ano, eu completo 20 anos de formada em Direito. Eu jamais imaginaria que eu completaria 20 anos de formada. Mas é interessante falar sobre a varia grossa, na verdade, é quando ela começa a comprometer a embarcação, né? Então, quando há uma avaria que ela supera a avaria da carga, um container, e ela passa a envolver outros embarcadores, envolver inclusive a incolumidade, né? Envolver a própria embarcação, e aí o comandante ele precisa intervir para declarar a avaria grossa, né? Precisa ser declarada a avaria grossa e tem uma série de documentações marítimas para que haja essa declaração, e aí ela tem um tratamento totalmente diferenciado. Me corrija aí, faz muito tempo que eu não falo sobre isso. Não é isso, mas o que é interessante é que nesse caso da avaria grossa existe uma solidariedade, É isso que eu ia falar agora. é, uma Entre solidariedade todos, quer dizer, em entre prol da todos. embarcação, né? Existe um Exatamente. olhar sobre a importância da embarcação sobre a carga que está sendo transportada. Aí que entra o ponto do seguro, porque muitas vezes a empresa vai ver, vai olhar para essa situação e vai falar assim, não, mas eu não tenho nada a ver com isso. Por que que eu Pô, tenho que ser pegou fogo do solidário? outro lado, pegou Eu fogo do tenho outro que, lado do navio, eu tenho que por rachar que que eu? despesa? É, por que que eu vou ter que pagar pelo prejuízo que aconteceu? Não, é porque se não houvesse um esforço conjunto para evitar um dano maior, a sua carga seria pega também. Exato. E poderia, inclusive, não só a carga e incolumidade do navio, mas também as pessoas. Esse é Uhum. um ponto importante também, que é resguardar a vida. Esse é o A mais vida da importante. tripulação, sem Vale dúvida. mais do que a soma de toda a carga junta, né? Isso aí. Então, isso é interessante do ponto de vista securitário, porque a pessoa, quando ela está resguardada com o seguro para avarias grossas, ela não vai se preocupar, ela não vai viver essa angústia, né? De, pô, eu não dei causa, eu vou ter que pagar. Ela Sim. aciona o seguro paga e acabou, né? A Uhum. gente viveu um caso desse, um caso até É, emblemático, no Porto de Santos, porque sim. praticamente todo mundo da nossa convivência jurídica estava ali, né, naquele processo. Todo Então mundo. foi interessante e no Foi. caso o nosso cliente ele tinha cobertura securitária, mas quem não tinha estava revoltado porque É, foi brigar, né, porque era um valor alto sim. e enfim, não queria pagar porque entendia que não deu causa e realmente não deu causa. Só que É. para evitar um dano maior, existe esse instituto da varia grossa, que é uma certa tradição do direito marítimo, tá? Uhum. Tem uma história, tem uma raiz dentro dos costumes, né, do direito marítimo. Então, o seguro, ele nesses casos, ele se aplica também, e aí, no contrato, muitas vezes o armador pode exigir que você, embarcador ou importador, tenha seguro nesse sentido, para que depois ele não tenha que ficar brigando com você na justiça para que você pague a sua parcela da varia grossa. Porque como é que é a varia grossa? Tem a soma de todos os valores, de todos os prejuízos, e aí é repartido pelo número de pessoas que embarcaram suas cargas ali. É. Então, Mas existem critérios para você declarar a avaria grossa, né?
inclusive passa por todo um processo de perícia, né? Sim, sim, sim. Então, assim, há como questionar, né, a declaração de avaria grossa, dizer que foi precipitado, dizer que não tinha necessidade. Mas a briga é longa. Foi até isso que nós falamos para o nosso cliente na época. Olha, você quer questionar essa cobrança, a gente está preparado para questionar, mas aí a gente vai precisar buscar elementos para demonstrar que, de repente, descaracterizar a avaria grossa. É uma briga longa, então, talvez para Sim. abreviar esse tempo, utilizar aí a tua franquia no seguro e resolver a questão seja mais saudável, né? Para a gente foi bem melhor também, porque eu depois acompanhei um pouco mais, eu vi que se tornou uma briga muito grande com algumas pessoas e não é saudável, né? Não é saudável. É isso aí. Maravilha. Dúvidas sobre seguro, mandem aí, viu? A gente pode também fazer um episódio só sobre seguros, que isso dá para a gente falar de P&I, de seguro e resseguro. Olha, é um mundo. Direito de regresso. Direito de regresso, tem muita coisa interessante sobre o seguro aí. Maravilha. Quarto elemento, Rodrigo. Esse sim é olha, a gente vai passar o nosso tempo aqui hoje, pode pegar o começo do próximo episódio e não vai ser suficiente, que é caso fortuito e força maior. Caso fortuito e força maior já foi assim, colava mais, né? Hoje em dia tem que fazer um esforção para isso colar melhor diante de toda a evolução tecnológica que a gente atingiu na navegação. Sim. O caso fortuito e a força maior tá muito mais excepcional do que nunca, né? Porque hoje com a tecnologia tá tudo muito mais previsível. Eu lembro que a última vez que eu realmente vi um caso desse, de caso fortuito e força maior, que teve até o registro do livro de bordo em juízo e a gente acompanhou e tudo mais, para poder caracterizar isso e eximir de responsabilidade as pessoas envolvidas ali, principalmente o capitão, né, que estava guiando, porque teve danos ao navio, enfim, quase afundou o navio, porque pegaram uma tempestade muito grande e acabaram assim tendo que fazer um desvio na rota e aportar em outro lugar. Mas assim, faz tempo que eu vi isso e não é uma coisa que a gente vê com frequência, porque hoje a tendência, diante de todo o aparato tecnológico, de todo o conhecimento que já se acumulou sobre a navegação, a tendência, na verdade, é a oposta, é de responsabilização objetiva e não de exclusão de responsabilidade. O que eu quero dizer? Não há um movimento para se ampliar as hipóteses de exclusão de responsabilidade, mas o oposto, hipóteses cada vez maiores de tornar essa responsabilidade objetiva. E o que eu quero dizer com responsabilidade objetiva? É aquela responsabilidade independentemente da prova da culpa. Uhum. Então, a pessoa ela tem a responsabilidade, independentemente se eu demonstro que ela agiu com negligência, imprudência ou imperícia, que são os três elementos da culpa. Então, é muito mais difícil, né? A gente pouco via se falar sobre caso fortuito e força maior dentro do direito marítimo, pelo menos desde quando eu comecei. Eu também não sou tão velho assim na Não área. fala assim, parou, né? Só porque eu falei dos 20 anos hoje. Não, eu não sou tão velho. Eu vou completar, não, estou um pouquinho longe dos 20 ainda, mas já estou chegando perto dos 15. É. É. Então, Bom, mas se assim, pegar a nossa história no escritório, temos aí 40 anos na área, né? se a gente pegar a nossa primeira geração do escritório, com certeza vai ter muito mais casos do que eu tive, É. porque não tem comparação a tecnologia quando o escritório começou há 40 anos com a tecnologia que a gente tem agora. A questão toda das previsões meteorológicas, né? Todo o controle que é possível ser feito hoje via satélite, Uhum, coisa que provavelmente há 40 anos não existia. sim.
Então, era muito mais comum o fortuito A força maior. esses os casos de força maior e de caso fortuito, né? Então, ficou muito mais raro. Porém, a pandemia renovou esse assunto, É. trouxe à tona novamente. Uhum. Por quê? A pandemia fez o mundo parar, É. fez o mundo parar. Mas, como nós comentamos em outro vídeo, que a gente tem um quadro agora, que é o de notícias. Eu fico por dentro. Fique por dentro, exatamente. E comentando uma notícia, nós falamos que uma das coisas que foram menos impactadas, é difícil dizer menos impactada, mas que continuou operando foi o serviço de logística. O serviço de transporte internacional, ele continuou porque as pessoas não vivem sem, não tem É. como. A vida que nós temos hoje depende muito do transporte internacional. Então, essa tese acabou não colando do caso Uhum. fortuito da força maior, porque continuou. Não Com parou. Covid, tem Covid, não Pode parou, ter Porto não parou. atrasado, pode ter É, tido alguém engasgou no meio do caminho, entendeu? Os portos tiveram que se remodelar, ter outros critérios de controle sanitário, mas não parou. Diminuiu talvez a velocidade. talvez tenha tido um choque nos 30, 40 primeiros dias da É, pandemia, isso sim, mas logo acabou isso, né? Logo foi forçada a adaptação. Então, talvez para esse período, se for se cogitar de caso fortuito e força maior, dentro desse período, até 60 dias, vamos dizer assim, lá no começo da pandemia, que vamos considerar também março de 2020, uhum, aqui, né, no caso do Brasil, aí dá para a gente pensar nessa tese. Mas fora disso, os próprios tribunais já se posicionaram no sentido de que não dá para entender dessa forma, porque a verdade é que a logística não parou, não foi impactada ao ponto de parar totalmente. Houve atrasos, realmente, houve atrasos, aconteceu isso de tornar mais lenta a operação, uhum. isso deve ser considerado também, mas não ao ponto de eximir a responsabilidade por completo, porque o caso fortuito e a força maior é isenção de responsabilidade. É isso aí. É isso aí. Olha, eu vou ter que encerrar aqui, mas a gente parou só no quarto item. Temos aí mais um mundo de elementos-chave do conhecimento de embarque, então fiquem ligados que a gente volta nos próximos vídeos, nos próximos episódios, falando mais sobre esses elementos-chave do conhecimento de embarque. Ok? Ok, obrigado. Quem não se inscreveu, se inscreva, curta o vídeo, comente, interaja com a gente quer trazer esse conteúdo para vocês e ficamos muito felizes também que vocês possam fazer isso. Então, aguardem os próximos episódios e nos vemos. Isso aí, até lá. Até mais. Obrigada, Rodrigo. Obrigada a todos que nos seguem, que nos acompanham. Até mais.